Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós hoje celebramos o martírio de São João, o Batista, o parente de primeira hora de nosso Senhor, aquele que nasceu de um milagre, porque sua mãe Isabel era estéril. Aquele que, quando sua mãe engravidou, o seu pai emudeceu. Celebramos o martírio daquele homem que estava sendo carregado no ventre por sua mãe Isabel. E ao receber a visita bela e santa da bem-aventurada Virgem Maria, a que caritomene, a repleta, a transbordante da graça de Deus, ele pulou de alegria no ventre, por ter o primeiro contato com Deus que se encarnava, com Deus que verdadeiramente era Emanuel, era Deus conosco. A igreja, ao celebrar o nascimento para o mundo de João, a igreja, ao celebrar o nascimento da eternidade para João, a igreja não faz nada menos, nada mais do que aquilo que o próprio Senhor vai falar de sua própria boca. Nunca existiu homem algum nascido de mulher maior que São João Batista. Vejam que a vida de João estava arraigada, entrelaçada toda na vida de Jesus, e viveu em vista dele, e viveu na força dele, que recebeu esse espírito profético, eloquente, justo, piedoso, santo, ao receber a visita de Maria, que transbordou o Espírito Santo e encheu João com esse mesmo Espírito. Só que essa memória hoje tem muito a nos dizer. Por quê? Porque ao invés da igreja vir pregar simplesmente a perca de uma vida por testemunhar o Evangelho, a igreja vem pregar a justiça, tão esquecida pelos cristãos, mas uma justiça não temente ao mundo, uma justiça não politicamente correta, mas uma justiça evangélica, profética, onde faz com que muitas vezes nós tenhamos que morrer, perder algumas amizades, quem sabe, como João, perder até a própria vida, mas em nome, em vista de um bem maior, de um amor maior, o próprio Deus. Perder as coisas efêmeras, passageiras, para ter a garantia de não perder ao próprio Deus. Vejam que João era uma figura respeitadíssima. Todo mundo respeitava João, porque sabia que João era um homem justo, era um homem correto, era um homem temente a Deus, era um homem que trabalhava pelo reino de Deus. E João começa a ter um grupo de seguidores. E quando chega o momento propício, ele diz: é ele que vocês devem seguir, que ele cresça, que eu diminua. Só que os discursos de João, como todo discurso evangélico, causa perturbação no mundo. Como todo discurso justo, que tem por base o ensinamento evangélico,
causa embaraços em meio aos pecadores, causa estranheza em meio aos não tementes a Deus. E João aqui, esse homem justo, com a sua pregação eloquente, na força do Espírito Santo, vai conquistar o respeito, o carinho de Herodes. É tanto que o próprio evangelista Marcos, que narra o martírio de João, vai dizer assim: olha, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Herodes tinha ali consciência que, no seu governo, no seu reinado, um súdito seu era iluminado por Deus, era um homem justo, era um homem correto, e buscava protegê-lo, e gostava de escutá-lo. E aquelas palavras proferidas da boca daquele leão que rugia, porque João Batista era verdadeiramente um leão a rugir, ali em meio àquele deserto, daqueles corações ressequidos da graça de Deus. As palavras de João causava um embaraço no coração de Herodes, porque Herodes, ao mesmo tempo que admirava, ao mesmo tempo que sabia que aquilo que João Batista pregava era correto, Herodes tinha consciência que ainda não tinha a capacidade de viver aquilo tudo de um modo total. Herodes tinha consciência de que ainda levava uma vida errada em alguns momentos, em algumas situações, e isso o angustiava. Minha gente, essa realidade de Herodes não é uma realidade diferente de nós cristãos, que somos corrigidos pela palavra, e que muitas vezes também somos atacados pela palavra. Quantas vezes a palavra de Deus nos corrige, e quantas vezes a palavra de Deus também nos ataca, com o objetivo de nos converter. Quantas vezes eu mesmo, como sacerdote, ao pregar aqui nesse púlpito, nesses quase 14 anos, eu me vejo acuado pela palavra de Deus, porque ainda tenho muito a crescer, assim como vocês. Quantas vezes devem ter escutado alguma palavra da boca do homem de Deus, e essa palavra, ao romper a surdez, adentrou o coração e causou ali um mal-estar. Mas por quê? Porque quando nós saímos da nossa casa para escutar o que Deus nosso Senhor tem a nos dizer, nós saímos não para escutar o que nós queremos, mas para escutar aquilo que Deus nosso Senhor vai proferir para a nossa salvação, para que tenhamos jeito, para que nos convertamos, nós a todos, para nos salvarmos. E nem sempre a palavra de Deus é doce. É doce para quem já é totalmente santo, para quem já é totalmente justo. Mas, muitas vezes, tem um amargor para quem luta todos os dias pela santidade, para quem deseja ardentemente crescer em santidade, para quem deseja piedosamente repousar o coração em Deus. Herodes escutava, mas se embaraçava. Mas por que Herodes se embaraçava pela palavra? Porque Herodes estava vivendo em adultério. Porque Herodes aqui
tomou a esposa do seu irmão. E João Batista disse a ele: tu não podes fazer isso. Não te é permitido ter como tua esposa a esposa do teu irmão. E isso causava um certo embaraço em Herodes. E Herodíades criou uma certa repulsa por João Batista, porque a verdade, ela dói. Porque a verdade, que é Cristo, dói. Porque a verdade não dialoga com as mentiras do mundo. E por incrível que pareça, minha gente, esse diálogo aqui que nós vemos não é um diálogo ainda hoje querido pelo mundo, aceito pelo mundo. O diálogo da verdade, não. A verdade evangélica nunca dialoga com as mentiras do mundo. Vejam, mas observem quantas mentiras são colocadas em meio ao mundo com a capa de verdade. Quantas mentiras são colocadas em meio ao mundo com a capa de verdade ali, com o objetivo de bagunçar a cabeça e a fé dos cristãos. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos hoje em dia com mentiras, com a roupagem de verdade. E nós poderíamos aqui dar tantos e tantos exemplos, como por exemplo, essa máxima que nós vemos, não é? Dessas mulheres feministas, mundo afora: meu corpo, minhas regras, eu tenho o direito de abortar. E muitas vezes se quer propagar isso como se não fosse um assassinato. Ou homens que passam, que querem e pensam que podem ser mulheres e se enganam a vida toda. Ou tantas relações que querem colocar no mesmo nível de família. Ou muitas vezes pessoas que, por não terem a capacidade de assumir um matrimônio e de gerarem filhos com o seu DNA, se intitulam pais de cachorro, como a gente vê, pais de pet, e tantas e tantas e tantas outras mentiras que o mundo vai colocando, e nós poderíamos aqui fazer um grande elenco. Vejam que é incompatível as pseudas verdades do mundo com as verdades evangélicas. E quantas vezes nós que fomos ordenados e exortados a pregar a verdade em nome do Evangelho por amor a Cristo, quantas vezes nós somos incompreendidos quando querem que muitas vezes nós tenhamos a desonestidade de aceitar e legitimar o erro como se aquilo ali fosse correto aos olhos de Deus. Vejam, minha gente, o que é certo é certo, e o que é errado é errado. O que é certo, a gente louva a Deus, e o que é errado, a gente reza a Deus para que se conserte. Vejam que a Igreja Católica aceita todas as pessoas, mas não aceita todos os pecados. Como o próprio Jesus aceita o pecador, mas rechaça o pecado. O pecado
nós rechaçamos. A pessoa, nós abraçamos, venha, chegue, nós te acolhemos, vamos rezar, vamos te ajudar para que você supere. E minha gente, é importante a gente compreender que a grande caridade do mundo, ou melhor, a grande caridade para o mundo é a verdade. É caridade a gente dizer a verdade, mas dizer sempre a verdade com caridade. É um trocadilho que tem tanto a nos dizer. É caridoso a gente dizer a verdade. Olha, você não pode viver assim. E na caridade eu te digo, vamos rezar juntos. Eu estou te corrigindo, não porque eu sou melhor que você, porque também tenho eu meus pecados, mas porque nós sabemos que se você continuar assim, e se eu for conivente, nós dois iremos nos condenar. Mas como pregar a verdade em um mundo que quer viver de mentiras? E aqui nós temos a grande razão da condenação de João. Por pregar a verdade e dizer a Herodes, você não pode se deitar com a sua cunhada. E Herodíades sabia, vai chegar um momento em que essas palavras que esse homem está dizendo, vai romper a surdez dele, de Herodes, e ele vai se converter e vai mudar de vida e vai me abandonar. Porque a palavra de Deus, ela tem essa força tão grande. É como uma máxima popular que diz assim, né? Pedra, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós podemos dizer isso mesmo com a palavra de Deus. De tanto a gente escutar a palavra de Deus, a palavra vai nos exortando com o seu jeito discreto e santo, e chega um momento que essa palavra consegue quebrar o bloqueio da dureza do nosso coração, e a gente diz assim, a partir de hoje serei uma nova pessoa. E era deste momento que Herodíades tinha medo. Do momento em que a palavra de Deus criaria um eco no coração de João. E o que é que Herodíades diz? Antes que eu perca o que eu tenho, eu vou destruir esse homem. E pede a cabeça de João Batista. E assim, João Batista perde a sua vida por amor a Deus. E derrama o sangue por amor a Deus. Só que perdeu a vida neste mundo, mas ganhou a vida eterna, mas ganhou a eternidade em Deus. Perdeu a vida neste mundo, mas ganhou o amor dos amores, Jesus Cristo. E é aqui que nós temos que ter muita clareza. Se nós quisermos ser cristãos de verdade e sermos verdadeiros discípulos de Jesus, nós temos que estar preparados, porque muitas vezes nós seremos incompreendidos, seremos vistos como antipáticos, e muitas pessoas vão querer nos destruir, como destruíram João, simplesmente por não aguentarem escutar aquelas palavras que vêm da boca de Deus. Foi assim com ele, foi assim com João, vai ser assim com todo cristão que queira segui-lo de um modo pleno e perfeito. Não existe de modo algum
o ser cristão e politicamente correto. Uma mãe não pode nunca legitimar o erro do filho. Tem que dizer ao filho: eu te amo, mas não aceito o seu erro. Eu cuido de você, mas você não me agrada com a vida que você vem levando. Não pode de modo algum legitimar, fazer vista grossa e querer como certo aquilo que é evangelicamente errado. Não pode, de jeito nenhum. E nós temos que compreender isso. Porque nós vivemos inseridos no século 21, que é o século onde os cristãos estão perdendo o sabor, estão perdendo a capacidade de iluminar. Eu fico bobo quando eu vejo um cristão que deveria ser temente a Deus, desejando levar uma vida como aqueles que não temem a Deus. Eu fico bobo quando as pessoas dentro da igreja, elas desejam viver como os pagãos vivem lá fora. E muitas vezes desejando ardentemente a viverem na vida de erro. Eu lembro de uma vez que uma jovem me dizia assim: olha, padre, eu venho rezando para conquistar isso. Eu dizia: você não vai conseguir. Por quê, padre? Porque Deus não escuta a oração de alguém que deseja destruir uma família. Esse não te pertence, esse já tem uma dona. Deus não escuta e não vai escutar. Vejam que muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que pedem a Deus, parece uma piada isso, mas que pedem a Deus coisas que não são lícitas e boas para a salvação, como se estivesse pedindo a Deus para que Deus ajudasse, para que elas pudessem pecar. Não, Deus não age assim. Tomemos consciência de que é difícil mesmo ser de Cristo em meio ao mundo. Olha, eu tenho 12 anos de padre, eu vou fazer 14 anos com vocês. Eu iniciei o meu ministério aqui, até hoje, sou grato a Deus. Tive a graça de ter a alma de vocês como primeira missão dada por Deus. Mas cada vez mais eu me convenço de que como é difícil a gente pregar a verdade, a gente anunciar a verdade. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo só e unicamente para as pessoas que vivem fora da igreja, não. Eu estou dizendo primeiro para aqueles que estão dentro da igreja. Por esses dias, eu dizia a um dos padres novos da nossa paróquia, um dos 3, dizia assim: eu estou sendo querido na paróquia. Eu dizia assim: meu filho, lembre de uma coisa, o povo, as pessoas vão gostar de você até o dia em que você não der um não.
No dia que você der um não e desagrade, as pessoas vão virar a cara. E não legitime o erro. Você não está padre para agradar as pessoas. Você está padre para agradar a Deus. Na realidade, eu errei até a forma de falar, né? Porque existe uma diferença, não é? Entre estar e ser. Ele é padre, não é? Você é padre para agradar a Deus e não as pessoas. Se conseguir agradar as pessoas agradando a Deus, é perfeito. Mas eu até hoje não conheço nenhum homem de Deus que viveu a vida toda com o coração arraigado por Deus, no amor de Deus, que fosse totalmente aceito e compreendido pela sua comunidade. Não. Porque muitas vezes as pessoas vão dizer aquilo que os apóstolos disseram a Jesus, botando a mão nos ouvidos: esta palavra é dura, quem pode escutá-la? E muitos foram embora. E Jesus disse: vocês também vão querer ir? E Pedro disse: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, a nossa garantia é ser de Deus, é estar em Deus, é estar com a capacidade todos os dias de amar a Deus acima de todas as coisas. E isso aqui não é poesia. E quando a palavra diz amar a Deus acima de todas as coisas, por incrível que pareça, é amar mais a Deus do que até a nossa própria vida. E onde nós temos o exemplo na cruz. Amou mais o Pai do que a sua própria vida. E por isso essa morte foi tão frutífera e é tão frutífera, e até hoje nós recebemos os frutos dessa morte de Jesus por amor a Deus e depois por amor à humanidade caída no pecado, de uma feliz esperança de que todos se convertessem e assim alcançassem o céu.